Narcisista me descartou, mas ainda me procura. Narcisista me descartou, mas vira e mexe eu encontro pessoas que estão sempre trazendo notícias sobre o narcisista ou querendo saber da minha vida. Eu rompi o ciclo com o narcisista, mas ele ainda me procura. Narcisista volta ou não volta? Será que é verdade que narcisista volta? Essas são uma das perguntas que vocês aqui, seguidores, estão sempre deixando aqui no canal. E essas são umas das perguntas relacionadas à volta do narcisista. E a maior curiosidade, a maior dúvida das vítimas, geralmente, vem através da volta ou não volta do narcisista. Isso é comum acontecer. A vítima, quando ela entende que o narcisista volta, tanto ela pode ficar apreensiva, porque ela pode correr risco por ser um perverso, ou até mesmo porque ela sente falta, ou porque ela pensa em se vingar do narcisista, não importa. Mas sempre as pessoas que passam por relacionamentos abusivos, elas ficam querendo se certificar se o narcisista volta ou não volta, qual o motivo do narcisista voltar. Então fique comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu sou Sinara França, sou terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos e transtorno de ansiedade. E hoje eu vou falar aqui sobre alguns motivos que levam o narcisista a voltar a entrar em contato com a vítima. Porque na maioria das vezes realmente isso acontece, faz parte da dinâmica do narcisista. Quando eu começar a falar aqui com vocês os motivos que levam o narcisista a voltar, vocês vão entender porque na maioria das vezes eles voltam, tá? Pode haver algum caso em que o narcisista não volte? Claro que pode existir, mas isso é muito difícil, ou pode levar muitos anos para o narcisista voltar. E a volta do narcisista não significa que você tem que aceitar. Isso não vai mudar a sua vida. Quem decide o narcisista querer voltar e você voltar para o ciclo é você, voltar ou não voltar. Então isso não interfere. O que eu quero dizer aqui é que eles tentam voltar sim, porque há um motivo para isso. Eles precisam voltar. Mas quem define tudo isso é você. Então eu separei aqui os motivos, né, que o narcisista volta, eu anotei aqui, e não há grau de importância, tá? São os motivos que levam. Então, independente do primeiro, do segundo que eu for conversando aqui, falando com vocês, não significa que é mais ou menos importante. É algo que o narcisista precisa quando ele entra em contato com uma ex. Tá? Então, vou começar aqui falando da validação do ego. Todo narcisista ele precisa validar o seu ego. Ele precisa das pessoas. Quem valida o ego do narcisista são as pessoas. Ele é totalmente dependente das pessoas. Sem as pessoas, ele não consegue validar o seu senso de superioridade, não consegue validar esse personagem que ele criou, ele não consegue obter os seus suprimentos. Então, ele busca sempre o maior número de pessoas que ele possa ter acesso para validar esse falso self, validar o seu ego. Então, veja bem, pelo narcisista, ele se relacionar com as pessoas através de uma forma de objeto, né? A vítima é um objeto, é o objeto que fornece o suprimento narcisista. Então, ele sabe que ele precisa das pessoas. No final, vocês vão entender como tudo se encaixa, tá? Tudo que eu disser aqui, uma coisa complementa a outra. Então, veja bem, o narcisista, ele quer manter o contato com as ex de alguma forma, porque ele precisa dessa validação, é o maior número de pessoas que ele pode contar para essa validação. E mesmo
que ele mantenha uma certa distância, ele consegue um pouco dessa validação. Isso também reforça para o narcisista que ele não foi rejeitado, porque ele carrega dentro dele essa sensação de estar sendo rejeitado. O narcisista, ele se sente inferior, ele se sente humilhado, envergonhado, ele sente muito medo, ele se sente rejeitado, por mais que não aparenta. É por isso que ele age dessa forma, porque ele precisa se sentir melhor do que as outras pessoas. Então, se ele consegue entrar em contato com uma pessoa, aquela pessoa corresponde, ele entende que ele não está sendo rejeitado. Ele se engana com essa ideia que, olha, então eu não sou rejeitado, eu sou importante, tá? O narcisista, ele detesta ter a sensação, como eu falei, de abandono. Ele não quer ser abandonado por ninguém. Ele volta porque ele quer se certificar que ele não foi abandonado por você. Então veja que tudo que o narcisista, os motivos que ele tem de sempre entrar em contato com a vítima, está sempre ligado aos problemas dele, à validação que ele precisa. Ó, ele não quer ser desprezado, ele tem medo de ser desprezado. É por isso que ele ataca. Ele sabe que vai chegar um momento em que alguém vai o desprezar. Ele sabe que ele vai ser abandonado, mas ele já tem essa ideia do abandono. Por quê? Porque é assim que ele se sente abandonado. Só que ele não quer se sentir mais assim. Que aí tudo isso seria tema para um outro vídeo. Então o que ele faz? Ele precisa se certificar que ele não é abandonado, que ele não é rejeitado. Então a volta é para ele se certificar disso, tá? Controle. Claro, o controle é algo que todo narcisista quer ter sobre a vida da vítima. O controle é a forma que o narcisista consegue usar, consegue manipular. Se ele perde o controle, ele também não vai conseguir mais fazer com a vítima o que ele sempre fez. É uma sensação de poder sobre a vida da vítima. Quando ele tem ainda controle sobre a vida da vítima, ele consegue influenciar. Se ele entra em contato, envia uma mensagem, a vítima, a ex, em caso a sobrevivente, mas se responde aí a mensagem, está no ciclo ainda, tá, gente? Vamos aí estudar sobre o contato zero. Aqui tem muitos vídeos que eu falo sobre o contato zero de forma correta. Mas vamos supor que o narcisista ele entre em contato e a vítima responda, converse com ele de alguma forma. Ele pode usar a manipulação para influenciar a vida da vítima, porque ele sai, ele descarta, mas ele quer continuar controlando. Ele quer continuar a ter essas pessoas para a validação, para não se sentir abandonado, para se certificar que ele não está sendo rejeitado. Então ele consegue influenciar. A vítima ainda está ali na dependência, porque responde esse narcisista. De alguma forma está ali. Então ele consegue influenciar. Ele vai usar uma fala, ele vai usar uma brincadeira, ele pode inventar uma história, ele pode prometer algo. Então ele está ali, circulando de tempo em tempo para influenciar a vida da vítima, entendeu? E manter ainda esse controle. Ele sente que ele tem poder sobre a vida da vítima. E sugar a vítima. Fazer aquele hoovering para voltar para o relacionamento com a vítima, tá? Geralmente, quando o narcisista ele descarta, ele faz um hoovering só para manter por perto por esses motivos que eu já citei aqui e tem mais. Mas, às vezes, o narcisista, ele não dá certo com uma nova fonte de suprimento. Então,
É por isso que ele vai mantendo, porque ele pode precisar voltar. Então, quando ele quer trazer, sugar essa pessoa novamente para o ciclo, reatar, vamos dizer assim, voltar a ter um relacionamento com essa pessoa, ele sabe que aquela pessoa ali está preparada para isso. Então, ele deixa o terreno preparado. Ele vai fazer isso com várias vítimas. Então, no momento que ele precisar, ele sabe qual está preparada para o aceitar. Se ele encerrasse esse relacionamento, fosse embora, que no caso é algo natural quando uma pessoa ela não está se sentindo bem dentro daquele relacionamento, ela rompe. Ninguém é obrigado a se relacionar com ninguém. Então isso é normal, uma pessoa, eu não quero mais, seja qual for o motivo. Só que o narcisista ele não faz isso. Ele arruma um tumulto danado, ele joga a culpa, mas ele fica voltando, ele fica controlando. Então se há algo que ele queira ainda, manter uma relação, isso pode vir a acontecer. Ele pode manter o contato, voltar a entrar em contato, fingir que voltou para aquela pessoa, mas às vezes é por um suprimento específico. Ou ele quer manter essa pessoa ali de forma paralela mesmo, mantendo as duas ao mesmo tempo ali, e ele vai obter o suprimento que ele quer. Mas assim, existem alguns casos em que ele quer voltar, não significa que ele vai voltar porque ele quer um relacionamento saudável, porque ele pensou, porque ele agora quer viver diferente, não é nada disso. Mas por algum motivo ele precisou de alguém. Deu errado aqui, às vezes até alguma questão financeira, ou, enfim, seja lá o que for, aquela pessoa deu um pezinho, lá no traseiro do narcisista e ele quer essa pessoa de volta. Então isso faz o quê? Ficar mais fácil para o narcisista. Se ele está mantendo contato, para ele fazer um Hoover, ele sugar mesmo essa pessoa para o ciclo, fica muito mais fácil, A falta de empatia. Por que que ele volta? Também a falta de empatia inclui. É porque ele não se importa com o que você está sentindo. Ele não se importa, muito menos com o que ele fez a você. Muito menos o que você está sentindo por consequência do que ele fez a você. Então, essa falta de empatia torna-se fácil para o narcisista circular entre as pessoas, entre as vítimas, voltar a brincar, sugar. É fácil para ele, porque não tem sentimento envolvido. Tanto é que isso, a maioria das vítimas citam aqui, as pessoas que, graças a Deus, sobreviveram a esse ciclo abusivo, deixam aqui nos comentários, ele volta como se nada tivesse acontecido. E é verdade, volta perguntando pela cachorrinha do vizinho, volta dizendo oi, volta perguntando, tudo bem? Como é que você está? Tô com saudade. Você nunca mais falou comigo, tá sumida. É assim que eles fazem. Fez um inferno na vida da vítima e volta como se fosse um amigo, como se nada tivesse acontecido. Ou nem mesmo perguntando nada por você. Quando você responde e pergunta, não tem aquele dia que nós fomos em tal lugar, você lembra o nome daquela pessoa? Que eu tô precisando falar com essa pessoa? Ou às vezes nem fala o motivo. Tá entendendo? É uma coisa sem lógica. Então a falta de empatia facilita, não tem conexão. Não há uma conexão. Então é fácil para o narcisista ir lá, voltar, circular. Não tá nem aí para você, não tá nem aí para os seus sentimentos. E a humilhação, gente? O narcisista, ele precisa o que também? Humilhar. Ele precisa porque ele precisa do suprimento positivo e do suprimento negativo. Então, humilhar, fazer a pessoa se sentir mal, desprezar, intimidar ou ameaçar, isso
isso também é suprimento. E aí é de praxe, quando o narcisista entra em contato com uma vítima, mesmo que ela esteja ali conversando com ele ou com ela, e essa vítima, ela não está demonstrando que está se importando com o narcisista. Ele fala uma coisa, aí ela rebate, eu não estou afim, vai cuidar da sua vida, tá me ligando, porque é alguma coisa nesse sentido. Ele percebe que ele não está conseguindo controlar aquela conversa. Ou quando ela começa a acusar, mas você fez isso comigo, você é cara de pau, e você não presta, você nem começa ali usar vários adjetivos ali em relação ao narcisista, afinal, é tudo verdade. Aí é nesse momento que ele pode usar o quê? Da humilhação. Então ele começa a reverter a conversa, porque se ele procura essa pessoa, oi minha linda, oi meu lindo, tô com saudade, ou então eu ainda te amo, porque eles fazem isso, somem, estão com outra vítima, estão pintando e bordando, estão vivendo a vida deles e aparecem do nada. Oi minha linda, tô com saudade, eu te amo, é capaz de dizer que ama. Tá com outra, mas ele te ama, tá entendendo? Então, quando a vítima não corresponde, aí nesse momento ele vai usar da humilhação, ele pode ameaçar, ele pode xingar a vítima, ele pode fazer a vítima se sentir mal através de alguma palavra ou até mesmo mandando uma foto da atual, quando eles tentam, e a vítima não abre mão, eles vão lá, colocam a foto do perfil do WhatsApp com a atual, eles são capazes de enviar uma foto com essa que ele está agora. Eles são capazes de tudo, são capazes de colocar lá no status, eles ficam ali, eles seguram a onda por um período. Aí quando ele vê que ele não está conseguindo nada, aí ele solta de vez a bomba. A vítima ela já sabe que estava sendo traída, mas ele vai negando. Quando ele vê que não tem jeito, aí ele solta. Claro que cada narcisista vai agir de uma forma diferente, mas é muito comum isso acontecer. Ele sabe que aquela pessoa não quer mais. Principalmente foi essa pessoa que encerrou o ciclo. Então significa que o narcisista ele ainda queria obter suprimento dessa pessoa. Ele não queria, porque não foi ele quem descartou. Então, quando acontece dessa forma, é muito comum o narcisista voltar. E se essa pessoa se manter firme, ele vai ficando com raiva. Então, é o momento que ele humilha, que ele despreza, começa a dizer que essa pessoa é isso, é aquilo, que ela não é nada, que ele começa a falar coisas horríveis. E aí, se a vítima se mantém, a sobrevivente se mantém firme, é nesse momento que ele joga a bomba. Ele assume de vez essa nova fonte de suprimento. Então, veja bem que tudo está interligado. É o ego do narcisista, é o prazer de humilhar, desprezar a vítima, é porque ele depende do suprimento, ele precisa das pessoas para validar o seu falso self, é para ele se sentir com poder, controlando a vida das pessoas. Se ele tem o controle, ele tem a chance de voltar. Se ele consegue influenciar, ele consegue fazer com que a vítima tenha essa porta aberta e ela venha manter a vida dela de acordo como ele quer. Então ele ainda influencia, é fácil para o narcisista voltar. Então todos esses fatores levam o narcisista a voltar. Ele precisa de voltar, porque sem essas pessoas, o que esse narcisista vai fazer? Se dá ruim ali num relacionamento, ele precisa voltar. Quem é que vai estar à espera dele? Se ele precisa humilhar, subjugar a outra pessoa para poder ele se sentir superior, então ele precisa ficar circulando
entre as vítimas para que ele possa ter o seu suprimento. E claro, a falta de empatia leva o narcisista a manter uma relação assim disfuncional. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo está o link do meu WhatsApp para você que deseja agendar terapia. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a sair desse ciclo mental, porque é um ciclo mental e você precisa se libertar. Mas essa decisão, ela precisa acontecer aí dentro de você. Decidir e colocar em prática. Coloquem aqui embaixo o comentário de vocês, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. É dessa forma que você ajuda o canal aqui a crescer. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.